Boa tarde, bem-vindos ao encontro de Genealogia Açores Brasil. 22 de abril de 1500 marca oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Completam-se hoje exatamente 521 anos. Passados 2 séculos e meio, a partir de 1747, casais açorianos Estava a dizer que, a partir de 1747, casais açorianos vão povoar o sul do Brasil, a mando da coroa portuguesa, lançando as bases identitárias dos atuais estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já lá vão 274 anos, mas ainda hoje encontramos evidentes cumplicidades históricas. Desde logo, em nomes que se mantêm comuns nos dois lados do Atlântico. Por isso, a vice-presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, promove este encontro de genealogia Açores-Brasil. Temos o gosto de contar com a importante participação de 4 reconhecidos genealogistas em representação de 4 prestigiados institutos. O professor Sérgio Luís Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, fundado em 1896 na cidade de Florianópolis. O Dr. Diego de Leão Pufal, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, fundado em 1920 na cidade de Porto Alegre. O Dr. Jorge Forjás, do Instituto Histórico da Ilha Terceira, fundado em 1942 em Angra do Heroísmo, cidade património mundial, e o arquiteto Igor Spínola de França, do Instituto Cultural de Ponta Delgada, fundado em 1943. Muito obrigado aos 4 pela importante disponibilidade de cada um. Teremos 4 intervenções iniciais, pela ordem cronológica dos institutos que aqui representam. E no final, havendo tempo, teremos um breve debate entre todos os intervenientes. Começamos então por Sérgio Luís Ferreira. É professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina desde 2011. Dedica-se à pesquisa de genealogia há 35 anos. Em 2006, defendeu a sua tese de doutoramento sobre populares de ascendência açoriana e africana em Santo António de Lisboa, Florianópolis, Santa Catarina. Utiliza o método de reconstituição de paróquia, criada pela professora picoense Norberta Brum, da Universidade do Minho. O professor Sérgio Ferreira vai apresentar-nos 3 descendentes de açorianos nascidos em Santa Catarina. O irmão Joaquim Francisco do Livramento, no século XVIII, o académico José Arturo Boité, no século XIX, e o professor Aníbal Nunes Pires, no século XX. Professor, boa tarde, bem-vindo, obrigado, tem a palavra. Boa tarde, Dr. José Andrade. Obrigado pelo convite ao Instituto, obrigado também ao professor Zeferino, presidente do Instituto, por ter me convidado para representar o Instituto e falar da importância que os açorianos tiveram para o povoamento de Santa Catarina. E quanto mais pesquiso, mais me dou conta de que descendentes de açorianos não são somente aqueles que carregam sobrenomes portugueses no litoral, mas qualquer catarinense com pelo menos 4 costados nascido em Santa Catarina, ele vai ter sempre um pé nos Açores. E um dos nossos, que eu irei falar, é exatamente isso. O quanto nós temos, né, como os açorianos se misturaram quando chegaram aqui. E vou começar, então, a falar do primeiro, que é o irmão Joaquim Francisco do Livramento, que nasceu em 1761 e faleceu em 1829.
Ele era filho do casal... Quero ir aqui. Ele era filho do casal Tomás Francisco da Costa, nascido em 1726, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, da Ilha do Faial, e falecido em Desterro em 1796. Os pais do Tomás Francisco da Costa eram Miguel Vieira de Melo e Helena de Jesus Costa. Portanto, o pai do irmão Joaquim utilizava o sobrenome da mãe, e todos os seus filhos também utilizarão o sobrenome da mãe. A mãe do irmão Joaquim era Mariana Jacinta da Vitória Faria, nascida em 1728 na Feteira, também na Ilha do Faial, e falecida em 1824, aos 96 anos aqui em Desterro. E os pais da Mariana eram o alferes Francisco de Dutra de Faria e Maria de Faria. Então, Francisco de Utra, né? Nos registros aparecem como Utra. Esse casal de açorianos do Faial vem para cá provavelmente na primeira leva, que é aquela que chega aqui em 1748 ou 49, né? E vão se casar em 29 de abril de 1750, aqui na matriz de Nossa Senhora do Desterro. E vão ter 8 filhos, e entre eles está o irmão Joaquim Francisco da Costa, esse foi o registro, mas ele, por devoção a Nossa Senhora do Livramento, vai assumir o nome de Joaquim Francisco do Livramento. E o filho mais novo também do casal, Tomás Francisco da Costa Júnior, o mesmo nome do pai, vai ser padre. Aqui em Desterro havia uma senhora chamada Joana de Gusmão, irmã do Alexandre de Gusmão, o grande secretário, né, inclusive trabalhou com Pombal, e do padre Bartolomeu de Gusmão. Ela chega aqui por volta de 1756, vai construir uma capela, uma escola para crianças, para meninas, e na terra em que ela vivia, junto ao hospital, onde se cria a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, vai se criar, então, em 1788, a Santa Casa de Misericórdia do Desterro, Hospital de Caridade, e que o irmão Joaquim é um dos grandes incentivadores dessa construção. Então, o irmão Joaquim ajuda a fundar a primeira Santa Casa de Misericórdia de Santa Catarina. Dali ele parte, e ele era da Ordem Terceira de São Francisco, e ele parte para a Bahia e lá constrói a Casa Pia dos Órfãos da Bahia, ele sempre construindo casas para órfãos, né? Em 1799. Essa é a atual Casa Pia dos Órfãos da Bahia, uma belíssima construção, hoje restaurada, e ali vocês veem à direita um busto que existe do irmão Joaquim na frente dessa importante obra baiana. Em 1803, ele já está no Rio Grande do Sul e funda a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a primeira Santa Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul. Essa estátua do irmão Joaquim está lá dentro da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que hoje é um grande complexo de hospitais em Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha e também em Gravataí, onde temos a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul. Então, a obra do irmão Joaquim se transformou numa grande obra que se espalha pelo Rio Grande do Sul. Em 1809, ele já está em Jacuecanga, que hoje pertence à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e cria a Casa Pia dos Órfãos de Jacuecanga. Depois, em 1821, ele cria o Seminário de Nossa Senhora do Bom Conselho de Itu, também, que era voltado também para os órfãos. E, por fim, em 1825, cria o Seminário de Santana, em São Paulo. Então, vejam que esse homem, né, anda pelo Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, construindo obras de caridade. E, por isso, em 2018, uma lei, a Lei 13.623, de 15 de janeiro de 2018, inscreveu o nome do irmão Joaquim no livro dos Heróis da Pátria. Portanto, nós temos um filho de açorianos que é considerado um herói brasileiro, o irmão Joaquim. Passamos para o século XIX e vou falar de um personagem muito importante para Santa Catarina, que é o Dr. José Arthur Boatê, que nasceu em Tijucas, uma
uma cidade a 100 quilômetros ao norte de Florianópolis, em 1865 e faleceu em Florianópolis em 1934. José Arthur Boité era filho de Henrique Carlos Boité e tinha como avós paternos Luc Montandon Boité, nascido na Suíça, faleceu aqui em Porto Belo, Santa Catarina, em 1844, e Marie-Madeleine Anastasie Bouquet Baudoyer, que nasceu em Paris. Então, esse casal vem para cá e o filho se casa com Maria Carolina Jacques. E aqui está, então, a origem açoriana de José Arthur Boité. Ela nasceu aqui em Desterro, hoje Florianópolis, e os pais de Maria Carolina eram Alexandre Martins Jacques e Luísa Maria de Souza Lobo. O avô materno, então, do José Boité, o Alexandre Martins Jacques, era filho de João Jacques de Alenquer, nascido na Lagoa da Conceição, em 1760, e Jacinta de Jesus Machado, nascida também na Lagoa da Conceição, em 1796. E aí, então, os avós do Alexandre, o Alexandre, que é o avô do José Arthur Boité, os avós deles eram nascidos, o Manuel Jacques de Alenquer, nascido em 1719 em Santa Cruz, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, hoje Praia da Vitória, na época era só Vila da Praia, e falece em 1797 em Desterro. E Catarina de São José, nascida em 1723 na Agualva, também na praia, na Ilha Terceira. Portanto, esses avós, né, do José Arthur Boité, ambos da Ilha Terceira. Já os avós maternos do avô materno do José Arthur Boité eram Mateus Silveira Machado, nascido em 1731 na freguesia das Manadas, na Ilha de São Jorge. É importante lembrar que em 1746, de cada 4 moradores da Ilha de São Jorge, um se inscreveu para vir para Santa Catarina. Então, era onde nós tivemos muita gente que veio para Santa Catarina. E Bárbara de São José, nascida em 1732, em Santa Cruz também, na praia, na Ilha Terceira. Então, essas são as origens de José Arthur Boité na Ilha Terceira e na Ilha de São Jorge, e ele se casa em 1894 com sua prima irmã, Jocelina Jacques, filha do irmão de sua mãe, Joaquim Martins Jacques, e de Lucinda Amália Jacques. No casamento nasceram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Então, além de José Arthur Boité ser descendente dos Jacques, a mulher também era. E isso é uma coisa muito comum que vai acontecer, né? Então, era Jacques de Alenquer, viraram Jacques. Hoje, a família Jacques é uma família bastante conhecida em Florianópolis e manteve o Jacques e não o Alenquer, né? José Arthur Boité foi secretário de governo, secretário da Justiça, juiz de direito, desembargador, deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal, professor e jornalista, e foi fundador das principais entidades, de grandes instituições de Santa Catarina, como o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, de 1896, o Instituto Politécnico de Santa Catarina, de 1917, que é a primeira instituição de ensino superior de Santa Catarina, a Academia Catarinense de Letras, em 1920, e a Faculdade de Direito, em 1932. Por isso, ele é considerado o patrono do ensino superior de Santa Catarina. Então, José Arthur Boité é o exemplo, né, de alguém que carrega um sobrenome não português, né, mas que tem origem nos Açores. O terceiro personagem que eu apresento hoje é o Aníbal Nunes Pires, professor Aníbal Nunes Pires, nascido em 1915 e falecido em 1978, aos 62 anos. Ele era filho de Cristóvão Colombo Nunes Pires e de Maria Nazária Lima Nunes Pires. Os avós paternos eram Cristóvão Nunes Pires e Maria José da Costa Nunes Pires. Os avós maternos José Pedro de Lima e Maria Joana Vargas de Lima. Esse Lima veio, o José Pedro era de Pernambuco, mas o Vargas daqui também, de origem açoriana também. Então, o avô paterno de Aníbal Nunes Pires, Cristóvão Nunes Pires, era filho de Luiz Nunes Pires. E aqui, então, Luiz Nunes Pires, nascido em 1790, e os seus irmãos, nascidos já no século XVIII, começam a usar o apelido duplo, Nunes Pires. E Luísa Alves Nunes. Então, os avós paternos do Cristóvão eram Antônio Nunes dos Ramos Júnior, nascido no Rio de Janeiro, e Maria Joaquina Pires Ferreira, nascida na Lagoa da Conceição. Olhem que interessante. Esse Antônio Nunes dos Ramos Júnior era natural do Rio, mas era filho de açorianos da Ilha do Faial, Antônio Nunes dos Ramos e Jacinta Teresa de Jesus.
Já Maria Joaquina Pires Ferreira era filha de José Francisco Pires, nascido nas Quatro Ribeiras, na Ilha Terceira, em 1743, e Quitéria Clara da Conceição, da Freguesia da Luz, na Ilha Graciosa, em 1738. Vejam o que acontece aqui, então. Nunes Ramos com Pires Ferreira. Eles abandonam os últimos sobrenomes e invertem. E essa família, Nunes Pires, é uma família bastante conhecida, bastante prestigiada em Santa Catarina, usa hoje o apelido duplo, há mais de 200 anos, Nunes Pires, numa inversão, né, que era para ser, se fosse, seria Ferreira Ramos, né, e virou Nunes Pires. Então, é interessante como isso acontece. E no século XIX era muito comum 3 nomes, e como eles têm apelidos duplos aqui, começa a tradição de se assinar com o nome do pai, como se dizia, colocar o nome do pai depois do seu. E isso vão abandonando os últimos apelidos e, por fim, muitos prenomes viram apelidos. Não é o caso dos Nunes Pires, porque é outro caso de vários que nós temos dos apelidos duplos invertidos. Aníbal Nunes Pires se casou em 1950 com Eugênia Tancredo de Oliveira Nunes Pires, filha de Oswaldo Neves de Oliveira e de Maria Palmira Tancredo. Do casamento nasceram 4 filhos. O professor Aníbal foi criador do Grupo Sul, um movimento modernista que Santa Catarina, em todo o segmento, na literatura, no teatro, nas artes plásticas, que trouxe novos rumos estéticos e literários ao pensamento artístico catarinense. Lecionou no Colégio Catarinense, que é um colégio que era o Colégio dos Meninos, na época, o Coração de Jesus, que era o Colégio das Meninas, na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, Aníbal Nunes Pires foi um nome muito importante no século XX para Santa Catarina. E é isso que nós temos, é isso que eu queria apresentar, esses 3, a gente procura fazer o mais rápido possível, mas dizendo o quanto é importante para Santa Catarina a presença açoriana, não só nos seus descendentes diretos, mas naqueles também que contribuíram com outras etnias. E isso é muito interessante, o açoriano logo se junta com os indígenas, com os africanos e com todos os estrangeiros do resto da Europa que vêm depois deles. Muito obrigado. Professor Sérgio Ferreira, muito obrigado por esta sua comunicação inicial tão interessante. E sem mais demoras, vamos passar a Diego de Leão Pufal, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Nasceu em 1979, em Porto Alegre, no Brasil. É fundador da Associação Centro de Estudos Polono-Brasileiros Karol Wojtyła. É sócio de diversos institutos ligados à genealogia e autor de mais de 60 artigos, alguns em coautoria, sobre genealogia e história, publicados em livros, revistas digitais e em CD-ROM. É autor do livreto genealógico Ensaio Genealógico das Famílias Brasil e Laureano da Silva. Em 2019, integrou a comissão organizadora do Encontro Internacional de História e Genealogia Açoriana em Porto Alegre. O Dr. Diego Pufal vai recordar-nos aqui 3 açorianos estabelecidos no Rio Grande do Sul durante o século XVIII. João de Sousa Brasil, da Ilha de São Jorge, João de Ornelas de Sousa, da Ilha Terceira, e João da Silveira Goulart, da Ilha do Faial. Dr. Diego, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Tenha a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite em participar deste encontro, em nome do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e parabenizo essa iniciativa da Direção Regional das Comunidades, na pessoa do Dr. José Andrade. Antes de entrar propriamente nesses três imigrantes que eu elegi, eu vou fazer umas breves considerações relacionada à diáspora açoriana no Rio Grande do Sul, que se confunde com o próprio povoamento do Estado, que se inicia no século XVIII. E, diversamente do que muitos pensam, não foram apenas 60 casais que chegaram em Porto Alegre para fundarem a cidade, mas sim milhares de imigrantes açorianos que chegaram somente no século XVIII no Rio Grande do Sul, sem falar naqueles outros que migraram de Santa Catarina para o Estado. É considerável essa migração que perdurou durante o século XIX e XX, inclusive, e que a gente não pode deixar de mencionar.
E falar em genealogia colonial, e aqui eu me refiro desde os 1500 até 1822, de forma genérica em todo o Brasil, mas tentando focar para a questão açoriana e gaúcha, é falar em algumas dificuldades. São várias delas, eu vou somente citar algumas que eu julgo mais importante, que a primeira delas é a questão dos nomes. Nesse tempo, e também no século XIX, não era usual necessariamente a pessoa seguir com o sobrenome paterno. Nós temos grupos de irmãos, por exemplo, que cada um tem um sobrenome. Sobrenome da mãe, de uma avó, de um avô, do padrinho, do vizinho lá vai saber de onde. Há casos em que a gente não tem como saber o porquê que determinado cidadão passou a usar algum sobrenome. Evidentemente que há algum motivo, mas que a documentação não permite essa conclusão. Além disso, as mulheres não tinham, muitas delas, sobrenomes propriamente. Elas utilizavam nome de devoção, de Jesus, da Conceição, do Rosário, do Espírito Santo e tantos outros. E durante a vida até modificavam esses nomes de devoção, só que não há regras. Eu já encontrei, por exemplo, algumas antepassadas minhas que nasceram na Vila do Topo, na Ilha de São Jorge, cuja igreja é dedicada a Nossa Senhora do Rosário, e elas assinavam Maria do Rosário, Catarina do Rosário, com relação à igreja em que foram batizadas ou casaram, enfim. Mas, como eu disse, não há regras. O outro ponto é a questão dos registros incompletos ou ausência de livros no século XVIII no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas falhas na documentação da igreja, que era o único registro de batismos, casamentos e óbitos, que se perderam. Por exemplo, em Taquari temos um livro de batismo, se eu não me engano, em Rio Grande outro. E esses livros muitas vezes compreendiam quase uma geração, 20 anos, 25 anos, o que prejudica muito a pesquisa, porque nós não temos outra fonte a considerar. E outro ponto bem importante é a questão da grande movimentação que houve nesse período colonial. Não foi privilégio do Rio Grande do Sul, mas sim de todo, ou quase todo o Brasil, até a trabalhos que denominam a colônia em movimento, porque esse pessoal de antigamente, eles migravam de um estado para o outro, de uma cidade para outra constantemente. Então, nós encontramos eles tendo filhos no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, Rio Pardo, Viamão, Porto Alegre, nas vilas mais antigas, Triunfo, Taquari, e que atualmente com a internet facilitou muito, mas quando eu comecei a fazer pesquisa, que sequer a internet havia, era uma tormenta, bem dizer, porque toda a documentação está separada por município ou igreja. Então tem toda essa dificuldade. Como vemos também essa questão da migração Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi maciça de açorianos e seus descendentes. E nesse sentido, dentro do que foi proposto, eu selecionei a título de exemplo, teriam vários outros exemplos, 3 personagens que chamam a atenção, que permitem ainda que, de forma breve, o percurso, a origem do sobrenome e outras curiosidades. Eu inicio com João de Souza Brasil. Ele nasceu em meados de 1750, na Ilha de São Jorge, e que, diversamente do que muitos pensam, o sobrenome Brasil, neste caso, porque há outras hipóteses, ele não foi criado aqui no Brasil. Os imigrantes não vieram fugidos dos Açores, ou de onde quer que queira, também não inventaram sobrenome por serem perseguidos, cristão novo, outra questão, mas sim, esse sobrenome remonta, inclusive, o século XV nos Açores. Ele aparece a primeira vez na documentação no século XV e diz com Pero Luiz de Souza que ele foi proprietário do Monte Brasil, que é uma localidade na Ilha Terceira, e ele passou a se denominar Pero Luiz de Souza do Brasil, ou Brasil, passando o sobrenome adiante. Ou seja, é um sobrenome de origem toponímica, que diz referência a algum local, assim como são os Barcelos, os Guimarães e tantos outros, e que vão dar origem a este Brasil e a tantos outros, eu até descendo eu acho que 2 ramos de outros da mesma ilha. E esse João de Souza Brasil, ele imigra para Santa Catarina, no século XVIII, se fixa aqui em Bituba, ele casa, tem um filho chamado José de Souza Brasil, que no início dos 1800 ele migra para Rio Pardo, se não me falha na condição de militar.
Lá ele se casa, ele tem 4 filhos, dentre eles a Ana de Souza Brasil, que se casa com o Antônio Martins da Cruz Jobim e vem ser baronesa de Cambaí, e cujo sobrenome Brasil acaba se morrendo nessa descendência. Eles têm outro filho chamado João de Souza Brasil, neto, no caso, que foi para a região de Alegrete, teve filhos. Não sei se o sobrenome perdura até hoje, porque eu perdi o rastro deles. E teve mais um filho, Francisco, que nasceu no dia de São Francisco de Assis, e por conta disso levou o nome de Francisco de Assis Brasil, criando a partir de então um sobrenome composto, Assis Brasil, extremamente conhecido no cenário nacional e até internacional. E com descendentes em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, se não em todo, já fora dele, no exterior inclusive. E além deste João de Souza Brasil, temos um outro imigrante que eu vou citar brevemente, que é o João Teixeira Brasil, também vindo da Ilha de São Jorge, para Santo Antônio da Patrulha, no século XVIII, em que um filho vai para Mostardas, que é a região litorânea do estado, e o outro vai para a região de Bagé e acaba fundando, digamos assim, a família Brasil de Bagé, que também é extensa, com muita gente, com descendentes em todo o estado e fora dele, no exterior inclusive. Alguns ramos se relacionam com as minhas famílias. O segundo que eu elegi foi João de Ornelas de Souza, que nasceu em 1709 na Praia da Vitória, na Ilha Terceira. E esse sobrenome Ornelas também é de origem toponímica, porque diz com referência a um local em Portugal, e essa família passou para a Ilha da Madeira, e da Ilha da Madeira um ramo foi para a Ilha de Graciosa, e da Graciosa para a Ilha Terceira, ou seja, não era só aqui essa movimentação, né? Claro que essa movimentação dos Ornelas se deu durante séculos, mas também era constante, inclusive nos Açores. E vão dar origem a este João de Ornelas de Souza. Esse João de Ornelas de Souza, ele chega no Brasil em meados de 1752, com a esposa e alguns filhos. Ele passa por Rio Grande, deve ter chegado em Rio Grande, depois foi para Viamão, até se estabelecer em Taquari. Toda essa movimentação inicial, principalmente no século XVIII, é justificada pelo cenário do Rio Grande do Sul, que era verdadeiramente um palco de guerra com as questões territoriais e tal. Então, justificou também todas essas andanças até que eles conseguissem ser fixados em alguma cidade, né, com alguma segurança. E esse João de Ornelas, ele teve mais filhos, que por sua vez geraram muitos netos, bisnetos, espalhando por todo o Rio Grande do Sul, principalmente na região Taquari, Triunfo, São Jerônimo, Charqueadas. Uma parte foi para Alegrete, e dali eles ganham o estado. Alguns se assinam atualmente, é uma descendência enorme, Dornelles com L, com 2 L's, que é tudo a mesma, são todos descendentes, ou quase todos desse João de Ornelas, e a Dornelas, de Ornel, tem essa variação na grafia do sobrenome. E dentre alguns descendentes deste João de Ornelas, nós temos 2 ex-presidentes do Brasil, o Getúlio Dornelles Vargas, que ainda carregava o sobrenome Dornelles, e o Jango Goulart. Mas há outros personagens, né, como eu referi, a descendência é muito considerável. Embora outros também imigrantes que vieram, por exemplo, Jerônimo de Ornelas Menezes Vasconcelos, ele veio da Ilha da Madeira, tem parentesco distante com esse João de Ornelas, além de outros representantes desta família. E o último caso é de João da Silveira Goulart, ou Goulart, como é pronunciado no sul de Santa Catarina, frequentemente também no Rio Grande do Sul em alguns locais, cujos sobrenomes, tanto Silveira quanto Goulart, são de origem flamenga, chegados no século XV nos Açores, e que evidentemente os sobrenomes foram deturpados ou traduzidos, né? Assim como foram os Dutra, os Brum e tantas outras. E João da Silveira Goulart, ele nasce em 1721 na praia do Almoxarife, na Ilha do Faial. Ele migra com a esposa e com 2 filhas para o Rio Grande do Sul, se estabelece em Rio Grande, depois ele vai para Viamão, Porto Alegre, até que ainda no século XVIII ele vai para Rio Pardo, onde tem mais filhos,
que seguiram com sobrenome alguns apenas Silveira, outros Goulart, alguns Silveira Goulart. E dentre seus descendentes, novamente temos o ex-presidente do Brasil, Jango Goulart, o também político Luiz Carlos Prestes, o primeiro genealogista gaúcho Jorge Godofredo Felizardo e tantas outras pessoas conhecidas. Igualmente, a descendência dele é considerável, e irmãos do João da Silveira Goulart também imigraram para o Brasil, ficaram nas proximidades de Viamão e Porto Alegre, e cujos descendentes até hoje carregam o sobrenome composto ou Silveira Goulart ou apenas Goulart. Tenho vários amigos e conhecidos descendentes desses irmãos do João da Silveira Goulart. Mas há toda evidência que muitos representantes dessas famílias, Silveira e Goulart, que talvez não tenham qualquer correlação ou parentesco muito distante, também imigraram para o Rio Grande do Sul, descendo de vários Silveiras, principalmente da ilha de São Jorge e Ilha do Faial e do Pico, assim como a família Goulart. Há outros representantes na Ilha do Faial, principalmente, só que a documentação antiga se perdeu, o que não permite uma conexão de toda este pessoal. E eu vou ficando por aqui, apenas só deixar uma última ideia, que como não se julga um livro pela capa, também não se pode julgar um sobrenome pela supostamente origem, sua suposta origem, né? Há que fazer a sua genealogia, porque nós encontramos hipóteses nunca imagináveis, como é o caso aos leigos que não conhecem essas origens, por exemplo, família Silveira, Goulart, Bittencourt e tantas outras. Eu agradeço novamente o convite e a atenção de todos e fico à disposição ao final para eventuais dúvidas e colocações. Obrigado. Dr. Diego, muito obrigado nós por este contributo tão importante em representação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Fazemos agora o percurso inverso dos povoadores e chegamos às Ilhas dos Açores. Primeiro, à Ilha Terceira, para ouvirmos o Dr. Jorge Forjás, em representação do Instituto Histórico da Ilha Terceira. O Dr. Jorge Forjás, que é, como todos sabem, considerado seguramente o maior genealogista açoriano da atualidade e que nos honra com a sua presença. Nasceu em Angra do Heroísmo, é funcionário aposentado da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Foi o primeiro diretor regional dos Assuntos Culturais do Governo dos Açores, de 1976 a 1984. Foi também diretor do Museu de Angra e conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Marrocos. É sócio da Academia Portuguesa da História, grande oficial da Ordem do Mérito e autor de mais de 30 trabalhos sobre famílias dos Açores, Macau, Índia, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Ceuta e Tânger, além de diversas monografias sobre famílias específicas. O Dr. Jorge Forjás vai aqui abordar 3 famílias estrangeiras comuns aos Açores e ao sul do Brasil: Bittencourt, Drummond e Utra. Sr. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo, estamos a aguardar a sua lição. Muito obrigado, Dr. José Andrade, pelo convite para vir aqui partilhar com estes nossos amigos brasileiros esta nossa aventura, uma never-ending aventura, porque normalmente o genealogista começa aos 14 ou 15 anos e só quando fecha os olhos é que deixa de se preocupar com genealogias. É um dos vícios mais terríveis e mais amenos que existem. E com a vantagem de que, ao publicarmos e ao fazermos as investigações, estamos não só a ter prazer para nós, que acima de tudo o genealogista tem prazer na investigação, mas também estamos a fornecer aos outros materiais que lhes permitem esclarecer muitas das suas origens, dos seus antepassados e ter consciência da sua própria identidade. Eu, antes de falar nesses 3 nomes que aqui referiu, eu gostava só de fazer uma pequena reflexão sobre esta circunstância extraordinária que eu senti da primeira vez que fui ao Brasil. Logo na primeira vez senti isso, já lá foi para aí em 80 talvez, 81, já não me lembro, foi ao Rio Grande do Sul, e eu senti que toda a gente me dizia: eu também sou açoriano, aliás, já hoje falámos aqui disto, o
o Sérgio Ferreira falou disso, quer dizer, toda a gente se prende. Ora, a questão não é toda a gente ser açoriano. A questão é que os açorianos foram para o Brasil há mais ou menos 12 ou 15 gerações. Ora, qualquer cidadão hoje que viva no Rio Grande do Sul ou em Florianópolis, se recuar 12 gerações, tem mais ou menos 5 mil antepassados. Bom, desses 5 mil antepassados, uns tantos serão açorianos, não é um, são uns tantos. Uns tantos serão alemães, outros serão italianos, outros serão tupi-guarani, como já falámos, outros serão, eventualmente, escravos africanos, outros serão um pouco de tudo. E, no entanto, a grande conversa é sempre em torno da açorianidade e da linha que os liga aos Açores. Os Açores têm cá um qualquer mistério que prende esta gente às suas raízes. Mas também há outras razões que talvez levem a isso. É que os Açores, felizmente, no panorama nacional e internacional, é uma terra que tem muito boas condições para fazer investigação genealógica. Ainda há pouco, creio que foi o Diego que falou das dificuldades em andar de terra em terra, de igreja em igreja, de município em município no Brasil, à procura dos livros paroquiais para fazer investigação. Eu admiro muito o trabalho dos nossos amigos e colegas investigadores brasileiros, pelo esforço que fazem para encontrar a documentação necessária para alicerçarem as suas afirmações. Nós aqui é um paraíso. Nós nos Açores, como saberão estes nossos interlocutores, mas talvez nem todos aqueles que se interessam por estas coisas saberão, nós nos Açores temos 3 arquivos centrais, digamos assim, um em Ponta Delgada, outro em Anga, outro no Faial, e todos os livros paroquiais de batismos, de casamentos e óbitos de todas as freguesias dos Açores estão divididos entre estes 3 arquivos. Portanto, é só entrar, sentar-se a uma mesa e mandar buscar. E isto facilita também muito a nossa investigação, que, aliás, está muito mais facilitada hoje com este facto de haver documentação toda disponível online, que permite que qualquer pessoa no sul do Brasil faça a sua investigação sem ter necessariamente que vir aos Açores, que era o que faziam os seus avós ou os seus pais, quando há 50 anos ou há 60 anos apareciam aqui de vez em quando um investigador brasileiro para fazer uma investigação. Mas eu propus-me, era difícil escolher gente. Já ouvimos falar aqui de 6 cidadãos eminentes com sangue açoriano. Mas podia-se arranjar 6.000 cidadãos eminentes com sangue açoriano. Só aquelas 3 irmãs, ou aliás 2 irmãs e uma tia, que foram da ilha de Faial para Minas Gerais, que é onde eram conhecidas pelas ilhoas, porque naturais das ilhas, não é? Só essas 3 senhoras e a sua descendência no Brasil dão uma obra gigantesca com milhares de páginas. Só essas 3. Agora imaginemos o que são os descendentes de todos os açorianos que partiram para o Brasil. E já se falaram aqui de antepassados de presidentes da República, poderíamos falar de grandes financeiros, grandes ministros, oficiais generais, de grandes nomes da literatura brasileira. Tudo isto vai entroncar em sangue açoriano. O maior compositor brasileiro, o Villa-Lobos, é descendente direto da família Villa-Lobos do Faial. E não é preciso chegar ao século XVIII para o Villa-Lobos. É o bisavô ou trisavô dele que vai para o Faial. E hoje, um dos maiores intérpretes mundiais de Villa-Lobos, que é um grande pianista brasileiro chamado Nelson Freire, ele próprio também tem sangue brasileiro, sangue açoriano, descendente das tais ilhoas que eu há pouco falei. Mas atinhamos aos nossos 3 nomes, já que foi essa a promessa que fiz, para falar em 3 apelidos que dominam aqui um pouco o panorama antroponímico açoriano. Bettencourt, Utra e Drummond. Todos eles, portanto, de origem estrangeira. Aliás, os Açores são muito marcados no princípio do povoamento e mesmo depois, ao longo. Eu, aliás, costumo dizer que o povoamento dos Açores ainda não terminou, como nunca termina o povoamento, seja de que terra for. Começaram a chegar aqui gente do século XV, são as primeiras gerações, são os nossos 400ões, como dizem os paulistas, mas depois, no século XVI, chegam outros, no século XVII chegam outros, e no século XX ainda chegam outros. Houve aqui uma fornada de professores, por exemplo, de músicos ucranianos que vieram para os Açores há 30 anos, ou estão completamente interligados com as famílias açorianas, e daqui a 100 ou 200 anos dir-se-á que há famílias açorianas com antepassados flamengos, com antepassados italianos, com antepassados ingleses e com antepassados ucranianos. Só que esses chegaram mais tarde, mas também são povoadores dos Açores. Ora bem, os nossos Bettencourts são de origem francesa. Os nossos Bettencourts são de origem francesa. Os nossos Drummonds são de origem
inglesa, mais propriamente de origem escocesa. E os outras são de origem da Flandres. No fundo, se virmos bem, é tudo do norte da Europa para cima. A Flandres está no limite norte da Europa, Betancourt também são da Normandia, portanto, o limite norte da França, e depois damos um salto para a Inglaterra, e no limite norte da Inglaterra temos os Drummonds. Esses nomes chegam aqui aos Açores praticamente todos ao mesmo tempo. Os Ultras e os Betancourt chegam aqui nas primeiras gerações. Ultra, de resto, vai ser o primeiro capitão da Ilha de Faial. Aliás, a mulher dele, a Dona Brites de Macedo, era conhecida nos documentos, nos cronistas antigos, pela Capitoa. Ainda hoje há este costume, sobretudo a nível popular, de passar para o feminino ou as características da pessoa, ou até o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, se ele se presta a isto. É o caso de uma jovem que se chama Leitão, o marido é Leitão, a mulher é Leitoa. Isso acontecia imenso em documentos antigos. Mas permite-me lembrar aos genealogistas, sobretudo aqueles que estão a começar, não é nenhum dos nossos eminentes interlocutores, permite-me lembrar que em genealogia o nome deve ser respeitado, quando muito numa nota de pé de página, porque ela era conhecida por Leitoa. Portanto, não era na realidade o apelido dela ou o sobrenome dela, era o modo como era conhecido. Ora, os Ultras chegam aqui na pessoa de um tal Josse de Ultra. E é curioso que na mesma fornada de flamengos que vêm parar aos Açores, há dois Josse. O Josse van Urter e o Josse van Aert. Aparentemente, aqui nos Açores, esses nomes eram estranhos, tiveram de se adaptar. O Josse passou, nos dois casos, a Jorge, e o Van Urter passou abreviadamente para Utra. O Van Aert quer dizer terra, earth em inglês. E então o Van Aert muito simplesmente traduziu o seu nome para Jorge da Terra. É o antepassado de todos os terras que há no Faial e, porventura, de todos os terras que haverá até no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do Brasil. Ora, o nome terra mantém-se inalterável até aos dias de hoje. O nome Aard desaparece decididamente do contexto antroponímico açoriano. Já o nome Dutra ou Utra tem uma variação absolutamente extraordinária. Portanto, Van Urter dá Utra. É uma espécie de contração do próprio nome. Mas depois há a tendência para pôr a designação atrás, de Utra. Pois o de Utra cai o E, fica D apóstrofe Dutra. E depois passa o D maiúsculo e fica só uma única palavra, Dutra. Mas aqui nos Açores, por exemplo, acho que no Brasil isso não acontece, aqui na Terceira acontece, um ramo passou a chamar-se Ultra. U-L-T-R-A, Ultra. Até mesmo que passa também o mesmo fenómeno, que é com o de Ultra e da Dultra. Ora bem, o genealogista às vezes fica confundido quando encontra estes nomes todos. A minha opinião é que deve-se encontrar um nome que, digamos assim, seja comum a todos eles, que é o nome que, digamos, em certa medida marcou a família, que é o caso das genealogias que eu publiquei com o meu querido amigo António Ornelas Mendes sobre o Faial e sobre a Terceira. A gente define o nome essencial é Utra. E é esse o nome que vem no capítulo da obra. Depois, as diversas linhas dessa família, os diversos ramos dessa família, um ou outro, começam a usar variações no nome. E então aí a gente adota o nome a partir de uma determinada geração. Aliás, é o que acontece com os Drummonds. Os Drummonds, como disse, que são do norte da Escócia, chegam aqui aos Açores. Aliás, eles chegam à Madeira. Os Drummonds primeiro vão para a Madeira. Aliás, é muito comum haver primeiro gente que vai para a Madeira e depois da Madeira é que passa aos Açores. O Drummond é uma grande família da Escócia. Hoje, a própria Casa Real Inglesa descende dos Drummonds, senhores senescais de importantes patrimónios na Escócia. E nós não temos uma prova absoluta sobre a origem do primeiro John Drummond, que aliás era assim que se deveria dizer. Nós dizemos Drummond, e creio que os brasileiros também dizem Drummond, parece até uma palavra francesa. Na realidade, deveria dizer-se Drummond. Bom, o John Drummond é o primeiro que vem para a Madeira, onde foi conhecido por João da Escócia. Aliás, o mesmo fenómeno que falava o Diego, que é as pessoas terem depois acarretarem consigo o nome da terra. Quando uma pessoa, nesses tempos,
em que não havia uma fixação no sobrenome obrigatória, a pessoa, quando mudava de terra, muitas vezes adotava o nome da sua terra de origem. Ou adotava ou era conhecido como tal. Eu próprio, quando fiz a tropa, era o único açoriano na minha companhia militar, no serviço militar que eu fiz, na Guiné. E era conhecido por Jorge Açores. Ora, se isto fosse no século XVII, Jorge Açores dava origem à família Açores, que era fatal. Só que nos dias de hoje a gente não muda de nome assim, porque já está logo à nascença plasmado no bilhete de identidade. Ora bem, o nosso Drummond chega aqui e é conhecido por João da Escócia. Escócia também era um nome que talvez as pessoas na época não conhecessem, não soubessem o que dizer, Escórcio. E então foi João Escórcio. Dá origem a uma família na Madeira, que vem até aos nossos dias, chamados Escórcios, em que muitos deles eventualmente ignoram quais são que os seus antepassados são Drummonds da Escócia. Mas o Drummonds que vem depois da Madeira para a Terceira, só há 2 grupos de Drummonds nos Açores. Uma pequena família em São Miguel, mas que não trouxe esse nome até aos nossos dias, e um ramo que se fixa aqui da Terceira, e que ainda hoje tem imensos descendentes, sobretudo na zona da Vila de São Sebastião e no norte da ilha, com 2 formas diferentes de grafar o nome. É porque Drummond acontecia muitas vezes que o padre que fazia o registro, e os nossos genealogistas, os nossos amigos que me estão a ouvir, sabem bem que era assim, os padres é que acabavam por definir. Porque quando nós dizemos que o nosso antepassado X ou Y escrevia o seu nome da maneira X, primeiro é preciso saber se o nosso antepassado sequer sabia escrever o seu nome. É que a esmagadora maioria das pessoas era analfabeta. Portanto, para uma pessoa que se chamasse Drummond, ele não saberia sequer dizer como é que se escrevia o seu nome. E o padre é que fazia, ao fazer o registro, é que escrevia o nome. E então Drummond deu de Ormonde. Então passou a haver a família Ormonde e a família Drummond. E depois até se criou o mito na Ilha Terceira, que a família Drummond é descendente dos Drummonds da Escócia e a família Ormonde, que são os mesmos, seria descendente de uma família Ormond da Irlanda, o que é, obviamente, uma fantasia. Portanto, são todos descendentes dos mesmos Drummonds, que na Madeira também usam o nome Escórcio, e agora compete-nos a nós, genealogistas e àqueles que se metam nestes trabalhos, ver como é que os nossos conterrâneos de hoje descendem destes. Para terminar, a família Bettencourt. A família Bettencourt, se eu tivesse que escolher uma família que eu diria que era a família verdadeiramente atlântica, seria a família Bettencourt. Os Bettencourts, como sabem, toda a gente sabe, são originários da Normandia. O nome escrevia-se não bem como se escreve hoje aqui nos Açores, escrevia-se com B-E-T-H, Bettencourt. Eram senhores de várias terras da Normandia. No século XV passam às Canárias, em 1402, na pessoa de um tal de Jean de Bettencourt, portanto João de Bettencourt, que é conhecido como o rei das Canárias, e depois estabelece nas Canárias e alguns dos seus sobrinhos vão parar à Madeira, que é o caso do Jorge de Bettencourt e do Messiot de Bettencourt. 2 sobrinhos do rei das Canárias, do João de Bettencourt, vão parar à Madeira. Bom, esses são o tronco dos Bettencourts madeirenses, que é uma família que atravessa a Madeira de norte a sul e de leste a oeste, ainda hoje, é um nome muito comum na Madeira e também menos na ilha de Porto Santo, mas muito comum na Madeira. Ora bem, os Bettencourts passam da Madeira para os Açores. E praticamente não há uma única ilha nos Açores onde não haja o apelido Bettencourt. Todos eles entroncando, enfim, nem todos se consegue provar às vezes por falta de documentação, mas na generalidade todos eles entroncarão nos tais Bettencourts da Madeira, que por sua vez entroncam nos Bettencourts das Canárias. Mas das Canárias, da Madeira e dos Açores, também passaram Bettencourts para onde? Dos Açores e da Madeira passaram para a América do Sul, sobretudo para o Brasil, mas também para a Venezuela com a grande imigração madeirense, passaram para a África do Sul com a grande imigração madeirense, e nós, aqui açorianos, contribuímos com a nossa cota parte para inçar o Brasil dos Bettencourts. E as Canárias, por sua vez, inçaram de Bettencourts toda a América Latina, a América Central, Cuba, República Dominicana, etc. Ou seja, não há um único país de língua hispânica, portanto, luso ou espanhola, no mundo que não tenha praticamente o nome Bettencourt escrito das maneiras mais variadas. Bittencourt, Betancourt, no Brasil há muitas variantes, mas aqui nos Açores, curiosamente, não há variante nenhuma. Todos se escrevem com BE, 2 T's, Bettencourt. Não é? Só para fechar,
O nome Drummond, no Brasil, no Rio de Janeiro, acabou por dar o apelido Armand. Estão a ver o que isto tem a ver já com o nome original. E com estes desafios e este encanto da descoberta dos nomes, eu passo a palavra ao meu ilustre sucessor. Muito obrigado, tive muito prazer. Sr. Dr. Jorge Forjás, muitíssimo obrigado pela vossa excelente lição. E se me permite a sugestão, o senhor devia voltar a fazer os seus programas de televisão. Já vai. Eu hoje prefiro falar assim às gentes e partilhar com as gentes aquilo que aprendi ao longo de uma vida já longa. E cá está a prova de que temos que continuar e voltar a fazer iniciativas como estas, não apenas, neste caso, no sul do Brasil e nos Açores, mas percorrendo até outros caminhos da diáspora açoriana. Vamos agora até à Ilha de São Miguel, para o quarto e último dos nossos oradores de hoje, Igor Spínola de França, em representação do Instituto Cultural de Ponta Delgada. Nasceu aqui em Ponta Delgada em 1963, é licenciado em Arquitetura, mestre em Património, Museologia e Desenvolvimento e também pós-graduado em História de Arquitetura. Desenvolve atividade de investigação no âmbito do património imóvel, da museologia e da história e genealogia do povoamento açoriano. Tem apresentado comunicações e publicado obras e artigos nessas áreas. Prepara presentemente a publicação da obra Uma Sociedade do Antigo Regime, a Ilha Graciosa, o Território e as Famílias. Ora, o arquiteto Igor França vai falar-nos aqui de 3 açorianos que se fixaram em Santa Catarina no século XVIII. O capitão Manuel de Sousa da Silva, da Ilha Graciosa, o alferes Francisco de Petencourt, cá está, também da Graciosa, e o alferes Manuel de Medeiros e Sousa, da Ilha de São Miguel. Arquiteto Igor França, boa tarde, bem-vindo. Obrigado também pela sua disponibilidade. Tem a palavra. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Diretor-Geral das Comunidades. Gostaria também de agradecer ao Instituto Cultural Ponta Delgada por me ter convidado a estar aqui em sua representação e cumprimentar os meus ilustres companheiros de painel. Não sei se não é binário, se pode chamar companheiros de painel, mas de mesa não são. E também todas as pessoas que estão aqui a ouvir-nos neste lago açoriano que é o Atlântico. Os Açores estão representados nas suas 2 margens em várias geografias e, portanto, parece-me que a expressão lago açoriano não será abusiva. Eu, quando fui convidado para apresentar uma comunicação no âmbito deste encontro, pensei um pouco, hesitei um pouco em aceitar o convite, porque eu tenho trabalhado as questões do povoamento açoriano até ao fim do Antigo Regime, portanto, até ao fim do século XVIII, e este povoamento de Santa Catarina está mesmo quase nos limites daquilo que eu tenho trabalhado. Pensei, bom, o que é que eu posso dizer aqui que possa ser útil para os nossos irmãos brasileiros? E fiz alguma investigação, fora do âmbito normal da minha investigação, encontrei uma obra que se chama Assuntos Insulanos, de um autor brasileiro, que é o Osvaldo Cabral, tem por acaso o mesmo nome do nosso jornalista micalense, mas não tem nada a ver, e foi uma obra publicada em 1948 e que referia vários açorianos que tinham ido povoar o Brasil neste período, do princípio da segunda metade do século XVIII, e encontrei estes 3 indivíduos que eu conhecia, têm a sua ascendência até aos primórdios do povoamento, num caso da Ilha de São Miguel, nos outros 2 casos da Ilha Graciosa, que é a ilha que eu estou a trabalhar neste momento, e pensei que poderia ser útil falar sobre estas ascendências, partindo do princípio que eles deixaram descendência no Brasil, porque este autor diz que eles se mudaram para Santa Catarina com a sua mulher e os seus filhos, e, portanto, eu tenho esperança que eles tenham deixado descendentes até aos nossos dias. Eu vou passar então para o PowerPoint. Eu penso que já está operacional. Eu agradecia só que me confirmassem que já está operacional. Ok.
Portanto, a primeira árvore da descendência é do Alferes Manuel de Medeiros e Sousa, um homem micalense. Ele é o mais novo deste grupo de 3. Portanto, ele está na geração abaixo, poderia ser filho dos outros 2. E eu segui aqui um critério de apresentar as suas linhas de baronia. A linha de baronia dos 3, no caso deste Alferes micalense, há uma quebra de baronia, unicamente, que é o tronco. O seu tronco é o Afonso Anos conhecido como dos Mosteiros, por se ter fixado nos Mosteiros, que são o extremo poente da ilha de São Miguel. É um cavaleiro de Santiago que é referido por Gaspar Frutuoso e institui vínculos que são administrados por esta linha genealógica quase até ao nosso Alferes. O que acontece com estes 3 indivíduos é que eles, pertencendo todos à nobreza insular, vão mudar-se para o Brasil porque são, embora descendentes de linhas vinculares das suas famílias, são sempre os segundos ou terceiros filhos que são afastados da administração das suas casas familiares, em virtude dessas seguirem as linhas primogênitas e que, portanto, eu estou convencido disto, irão procurar novas oportunidades no Brasil. O que é curioso ver nesta linha genealógica deste Alferes é a transmissão destes sobrenomes. Reparem que o tronco é o Afonso Anos dos Mosteiros. Este Anos só vem a ser usado muito mais tarde por um seu descendente, porque ao longo desta linha eles vão transmitindo outros sobrenomes que são normalmente relacionados com projeções de maior importância social à época. Aqui, por exemplo, nós encontramos um João Botelho de Vasconcelos, que vai buscar o botelho à sua mãe, Maria de Medeiros Raposo, que já não o usava, mas que era uma descendente do Gonçalo Vaz Botelho, um dos fundadores, o fundador de Vila Franca do Campo, uma vila aqui no sul da ilha de São Miguel, e que chegou aqui logo na primeira leva de povoadores. Depois, mais abaixo, vemos como, passadas 2 gerações em que utilizam a composição onomástica de Botelho de Vasconcelos, passam a usar a de Medeiros Sousa, que vêm buscar, por 2 linhas, também feminina, de 2 descendentes do Rovais de Medeiros, que é um madeirense que se vem fixar nos Açores na segunda leva de povoadores e que vem em companhia do Rui Gonçalves da Câmara, quando em 1474 este compra a capitania de São Miguel aos Gonçalves da Albergaria, que tinha herdado em conjunto com a de Santa Maria do seu tio, o descobridor Gonçalo Velho Cabral. Uma outra coisa que é interessante ver nesta árvore genealógica é que nenhuma das senhoras utiliza o tratamento honorífico. Ou seja, o que é o tratamento honorífico? É a antecedência do nome pelo dona. Este tratamento honorífico era bem regulamentado pelas ordenações filipinas, nomeadamente o nosso rei Filipe II, portanto, o primeiro rei da dinastia de Habsburgo a reinar em Portugal, que estipulava que o tratamento de dona se devia restringir às mulheres e filhas dos capitães-mor e às mulheres e filhas dos fidalgos. E, embora se trate de uma linha da nobreza, o que nós verificamos muitas vezes nas fontes primárias é que esse tratamento não lhes é concedido. No caso que nós vamos comparar com a Graciosa, que é uma ilha onde os preceitos nobiliárquicos, embora seja uma ilha muito mais pequena, é uma ilha onde os preceitos nobiliárquicos parecem levar-se muito mais a sério, nós documentamos uma série de senhoras com o tratamento honorífico. Passamos então à segunda linha. Esta segunda linha é a linha do Alferes Francisco de Betancourt. Cá está um descendente do Jorge de Betancourt, que há pouco falava o Dr. Jorge Forjás na sua apresentação, um descendente por varonia, aqui não há quebras de varonia, e reparem como a variação onomástica nesta linha é menos frequente do que na linha que nós analisamos anteriormente. Estes Betancourt são também Ávila, e deste casamento aparece muitas vezes a composição Ávila e Betancourt, ou Betancourt e Ávila, mas a partir do momento em que o Belchior Gonçalves de Ávila Moço, portanto o terceiro que está na linha genealógica, casa com esta Dona Guiomar da Cunha, que é uma descendente do capitão Donatário da Graciosa, do Pedro Corrêa da Cunha, a composição onomástica
fixa-se no Cunha de Ávila, e só mais tarde, com o nosso alferes, nascido na Graciosa, mas que depois se muda para o Brasil, é que ela vai recuperar o Betancourt. Nós estamos a seguir uma única linha, mas é natural que outros irmãos, seguindo as linhas de outros irmãos, e há pouco o Diego Leão falou nisto, é muito provável que outras linhas tivessem utilizado outras composições onomásticas. Passamos agora à terceira linha. Esta terceira linha é uma linha também da Graciosa, mas do lado sul da Graciosa, portanto, do lado da praia. O capitão Manuel de Sousa da Silva, que é um descendente de um homem do Porto, portanto, o tronco desta linha é o André Gonçalves Neto, que vem a ser o segundo capitão-mor da jurisdição da Praia da Graciosa, e é casado com uma senhora que os genealogistas antigos diziam que era dos verdadeiros Sousa do Reino. Quem são estes Sousa do Reino? São esta linha em concreto, os Cid de Sousa, são senhores de Mortágua e são descendentes por bastardia do rei Dom Afonso III. O rei Dom Afonso III é o rei da primeira dinastia que deixou mais filhos, bastardos. Todos os portugueses devem descender deles e quase todos os brasileiros, com certeza absoluta. Porque ele deixou imensos filhos ilegítimos, imensa descendência ilegítima, e esta descendência, embora ilegítima, era uma descendência régia. Ele ligou os seus bastardos régios a uma das casas mais antigas, uma das casas nobres mais antigas de Portugal. Era mais antiga do que a própria monarquia portuguesa, que é, como toda a gente sabe, tem uma origem da Borgonha. A primeira dinastia era uma dinastia que veio da Borgonha, e este Sousa é um Sousa que se vincula a essa linhagem medieval. Reparem como o Sousa se compõe sempre ao longo desta linhagem. Há uma pequena interrupção aqui com o capitão-mor António Fogaça Neto, que vem buscar o Fogaça à mesma linha dos Sousa, portanto eles são Sousa e Fogaça, e a partir de certa altura integra o Silva, que vem com o casamento do capitão-mor com esta senhora, que é a Dona Isabel da Ponte Sodré, que é uma descendente do Vasco Gil Sodré, e é de uma das linhas que utiliza a composição onomástica Silva e Sodré, e a partir daí transmite à sua descendência esta composição Silva de Sousa ou de Sousa da Silva, que eles às vezes variam na transmissão dos sobrenomes à próxima descendência. Muito obrigado. Vou tentar agora sair daqui da... Muito obrigado nós, arquiteto Igor França, por ter fechado com chave de ouro estas 4 interessantíssimas comunicações iniciais do nosso encontro de genealogia Açores-Brasil. Vou pedir que agora fiquemos os 5 online. O professor Sérgio Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o Dr. Diego Pufal, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, o Dr. Jorge Forjás, do Instituto Histórico da Ilha Terceira, o arquiteto Igor França, do Instituto Cultural de Ponta Delgada. Antes de mais, e acima de tudo, para agradecer reconhecidamente a cada um de vós o interesse das comunicações que partilharam connosco. Prova disso, aliás, foi o número muito elevado de visualizações que estamos a acumular, tantas e tantas comentários interessantes que também connosco partilharam, provando, aliás, que precisamos de continuar a promover encontros como este. Podemos ainda manter-nos aqui até perto das 20 horas dos Açores, 17 horas do sul do Brasil. Temos, portanto, alguns minutos disponíveis para promover aqui a troca de impressões entre os 4 oradores, porventura até recuperar e lançar algum comentário que as pessoas que nos acompanham queiram fazer. Eu pergunto, antes de mais, a qualquer um dos 4 se houve alguma questão particular que as intervenções dos outros 3 pudesse ter suscitado e que, porventura, nesse pouco tempo de que dispomos, fosse conveniente aqui desenvolver de forma necessariamente sucinta. Quem quiser usar a palavra, esteja inteiramente à vontade. Dr. José Andrade. Sérgio Ferreira, faça favor. Se me permite, gostaria de parabenizar os outros intervenientes, foi muito interessante, é sempre bom ouvir falar, né, dessa relação Açores e Santa Catarina.
dizer ao doutor Forjás que aqui em Santa Catarina, um Manuel Terra, nascido em 1844, veio para Santa Catarina, uma migração tardia, não é da grande migração de 1750, e se estabelece em Itajaí, e tinha uma venda, um comércio. Só que as pessoas não gostavam muito de comprar do Mané Terra, né? Então, o Mané Terra mudou o seu nome para Fontes. E essa família Fontes hoje é uma das famílias mais ilustres de Santa Catarina, inclusive Henrique da Silva Fontes, que é nome de avenida, é nome do Centro Integrado de Cultura, um dos fundadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é Fontes, mas porque o pai mudou o sobrenome, trocou o sobrenome porque o Terra não pegava para o comércio. Muito bem. É interessante isso. Doutor Jorge Forjás, quer comentar? É curioso porque o nome Terra, que é de Faial, como vimos, era muito prestigiado no Faial. O Morgado Terra Brum da Silveira era das figuras mais importantes da sociedade aristocrática do Faial, não é? Mas, normalmente, também esta gente que emigrava no século XVIII, às vezes tinham mais preocupações com outras coisas, que era a simples sobrevivência e encontrar modo de vida, e estar preocupados com problemas de ordem nobiliárquica, não é? Essa preocupação normalmente aparece uma ou duas gerações depois, quando já se tem os pés assentos na terra também, mas na outra terra, quando já se tem os pés assentos, então a pessoa tem tempo para pensar nessas coisas. E gostava já agora só de dar aqui uma pequena achega engraçada. É que o Diego falou do João de Ornelas de Sousa. Ora, os meus netos, os meus filhos, pela parte da mãe, são descendentes de um irmão do João de Ornelas de Sousa. E a minha mulher ainda se chama Sousa, desses Ornelas de Sousa. Portanto, há assim, o mundo continua todo aqui, continuamos com os nossos parentes. A gente tem é que ter a noção de que temos parentes tão longe e que pela genealogia podemos reconstituir esta grande família. Doutor Diego, está a ver como afinal estamos todos muito mais próximos uns dos outros do que aparentemente se pensa? Com certeza. E nesse sentido, eu pego a minha genealogia mesmo, em que meu sobrenome Leão é de origem, veio da Espanha para Laguna e depois para o Rio Grande do Sul, e os Pufa, ou Pufal, como falam, né, vieram da Polônia. No entanto, eu tenho mais ascendentes açorianos nos meus antepassados do que qualquer outra origem. Eu tenho muito alemão, muito, mas o açoriano é imbatível, evidentemente, e tenho dentre esses meus antepassados os Bittencourt, os Ávilas, né, consequentemente da Graciosa, e descendo de tantos que vieram para cá, de todas as ilhas, com exceção das Flores e do Pico e do Corvo. Mas nas demais todas eu tenho antepassado, principalmente na ilha de São Jorge e Faial. Doutor Jorge Forjás. A propósito de São Jorge e dos Silveiras que se falou há pouco, os tais Silveiras descendentes do Flamengo Van der Hagen, que numa primeira geração, porque Hagen ou Ag quer dizer Silva, Hagen é um conjunto de silvas, ou seja, é uma silveira. No fundo, o nome é uma tradução do nome original Flamengo. Mas muita gente tratava-o por Vandraga. O Van der Hagen era o Vandraga. E como ele era fabricante de queijos, o famoso queijo de bola, que se fabrica, que também é conhecido por queijo Flamengo, que todo o português sabe o que é, uma bola coberta de cera vermelha, o queijo de bola terá sido trazido pelos Flamengos, pelos Açores, os seus fabricantes, e um deles era o próprio Guilherme da Silveira, que era conhecido como fabricante de queijo, ou seja, Kaasmacher, em Flamengo. O Kaasmacher dá para os nossos conterrâneos da época Casmaca. Ora sei, então o nosso homem é Van der Hagen, é Silveira, é Vandraga e é Casmaca. E eu tenho um bisneto que usa estes três apelidos todos juntos, não havia perigo de faltar identificação. Mas isto para dizer que na Ilha de São Jorge, eu tenho um amigo meu que é professor em São Jorge e também muito interessado em genealogias, e ele disse-me que fez a genealogia dos seus 30 alunos da sua turma. São todos descendentes do Guilherme Van der Hagen, do tal Guilherme da Silveira. Portanto, em São Jorge é impressionante a concentração de descendentes, como aliás não podia deixar de ser. Nós aqui também na Terceira somos todos descendentes do Pedro de Barcelos, e em São Miguel são todos descendentes do Botelho ou dos Medeiros ou coisa assim do género, porque vieram para cá. Nós temos que ter esta noção. Veio para cá meia dúzia de pessoas, e todos os atuais,
são descendentes necessariamente dessa meia dúzia de pessoas, como acontece com as pequenas sociedades açorianas que se organizaram no Brasil, que depois se espalharam, mas que todos, afinal, acabam por ir lá ter. O problema, às vezes, é provar, mais nada. Arquiteto Igor França, quer acrescentar alguma coisa? Gostava de acrescentar, corroboro aquilo que teve agora mesmo acabado de dizer o Dr. Jorge Forjás. Eu costumo dizer, até por brincadeira, que os açorianos são todos primos, e os açorianos nós já vimos que estão em todas as margens do Atlântico, e eu gostava de lançar um desafio aos nossos dois interlocutores do Brasil, que era tentar encontrar descendentes destes 3 militares, porque eles têm uma ascendência tão desenvolvida que os descendentes deles merecem saber quem eles eram, não é? E era interessante localizá-los e dar-lhes essa informação. O professor Sérgio Ferreira está inquieto para falar. Arquiteto Igor, eu andei pesquisando rapidamente aqui e eu vi que o Manuel de Medeiros de Souza faleceu em Porto Alegre em 1807, aos 93 anos. Muito bem. E tem, com certeza, uma descendência grande em Porto Alegre. Uhum. Muito bem. Uma das sugestões que eu gostava de fazer à consideração de todos os presentes é, não seria possível, porventura, através dos 4 institutos aqui representados, da Terceira, de São Miguel, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, encontrarem aqui um ponto de interesse comum, e há tantos, como já vimos, e realizarem uma investigação com publicação conjunta de interesse mútuo. Era mais um contributo, somar a outros tantos, para estreitar ainda mais essa nossa cumplicidade histórica entre as ilhas dos Açores e o sul do Brasil. O que é que lhe parece, Sr. Dr. Jorge Forjás, o senhor que tem tanto trabalho publicado? Ora bem, eu percebo perfeitamente a intenção e aplaudo a intenção. Duvido é que se consiga, na realidade, fazer esse tipo de trabalho. Por uma única razão. É porque todos nós, e creio que posso falar para os outros, todos nós temos os nossos interesses particulares. Nenhum de nós é aquele genealogista abrangente, tudo interessa, tudo faz, etc. Porque a pessoa concentra-se em algum... Eu, neste momento, estou a trabalhar, por exemplo, em genealogias da Madeira. Até há 3 anos, só trabalhava em genealogias de Moçambique. E pronto, quer dizer, se me viessem falar em fazer outros trabalhos, eu diria que precisava de ter mais 1 ou 2 vidas, não é? E, portanto, todos nós, as nossas vidas, já são provavelmente pequenas, apesar dos outros serem todos mais novos do que eu, mas são sempre pequenas para os nossos próprios projetos. Agora, o que há que fazer e que se pode fazer é pôr o máximo possível da informação que nós produzimos, nós genealogistas produzimos, pôr o máximo possível ao alcance de todos os outros, para que as pessoas partam para a investigação. Por exemplo, só para dar uma ideia, a partir do momento em que se publicaram as genealogias da Ilha Terceira, que as pessoas diziam, mas isso é uma coisa gigantesca. As genealogias da Ilha Terceira, que eu publiquei com o meu amigo António Ornelas Mendes, são 10 volumes. 10 volumes de 800 páginas. E cada volume. E as pessoas diziam, bom, isso então está a Ilha Terceira toda. Não está. É uma parte pequena da Ilha Terceira. Se quisermos meter a Ilha Terceira toda, talvez fossem 200 volumes. Ora bem, o que está a acontecer agora é que depois de publicados aqueles 8 volumes, ou aqueles 10 volumes, que têm a essência da genealogia, os troncos principais, os descendentes dos povoadores, enfim, que dá, digamos, a mancha geral genealógica da ilha, a partir daí têm aparecido muitos investigadores, digamos assim, até iniciados, não é? Que, inclusivamente com as facilidades que há hoje de trabalhar através da online, sem ter que ir para os arquivos, etc., com índices que há já muito organizados, etc., estão a completar as genealogias da Terceira na área que lhes diz respeito. Eu conheço um que está a fazer, por exemplo, a freguesia das 12 Ribeiras, toda, as 12 Ribeiras, aqui na Terceira, as 12 Ribeiras e Santa Bárbara. Ele percebe que em São Miguel há 2 ou 3 genealogistas a trabalhar áreas específicas de São Miguel. É isto que se tem que se ir fazendo e tentar publicar o máximo. E para mim, publicar não é só pôr online. Pôr online, a gente hoje abre sites que dizem que já estão indisponíveis. Eu não sei o que é que acontece às coisas que são postas online hoje, onde é que elas estão daqui a 50 anos. E os livros que eu publiquei hoje estão daqui a 500 anos nas bibliotecas. Como estão os livros nas bibliotecas que se publicaram há 500 anos atrás. Portanto, o livro pode-se pôr online, mas as obras têm que se publicar. E hoje há uma tendência para não querer apoiar os investigadores, não é preciso, pois online, etc. Além do mais, o investigador tem direito a esta pequena vaidade.
que é olhar para uma estante e ver um livro que ele escreveu. Não é olhar para uma coisa e dizer tem 5 gigabytes. Eu não sei o que são 5 gigabytes em matéria de livros. Muito bem, Sr. Doutor. Professor Sérgio Ferreira, mas haverá certamente pontos de interesse comum, porventura nomes generalizados nos dois lados do Atlântico, que até são objeto de investigação de cada um dos senhores. Por exemplo, agora falávamos de Dutra e Bettencourt, ainda há pouco uma pessoa que nos segue a partir do Uruguai diz que tem na sua ascendência Dutra e Bettencourt. Há aqui nomes que são, de facto, comuns aos diferentes caminhos da diáspora açoriana. É verdade. Dizer o doutor Forjás que da Biblioteca da Casa dos Açores, Santa Catarina, o livro que mais se procura, ou a obra que mais se procura, são as genealogias da Terceira. Eu vivo atendendo pessoas, é verdade, é a nossa obra mais procurada, e as pessoas chegam lá, olha, ela inteira, é grande, né? E as pessoas ficam muito felizes quando encontram. Ainda essa semana tem uma pessoa irá visitar para olhar a genealogia da Terceira. Eu acho, doutor José Andrade, que de fato, né, nós temos muitas temáticas que podemos seguir aí, e de fato há muita... E aí nós temos aqui em Santa Catarina esse fenômeno, né? Por exemplo, nós temos muito governadores aqui, nós temos o Ivo Silveira, ele é descendente dos Silveira de Souza, que são, se eu não me engano, da Graciosa, né? Os Cunha da Silveira, né? Eu sou descendente de Cunha da Silveira da Graciosa, né? Hoje alguns são Cunha, outros são Silveira, eles vão se transformando ao longo do tempo. E quando eu estava pensando nessa intervenção, em Santa Catarina, dos governadores de Santa Catarina de todos os tempos, nós eu acho que não temos uma mão cheia de descendentes de não açorianos. É impressionante, né? Para qualquer caminho que se siga, né, nós vamos encontrar os açorianos presentes nessas genealogias. Isso é, de fato, um caminho que há muito trabalho, realmente, como diz o Dr. Forjás, né, mas umas 4 vidas a gente dá conta. Doutor Diego e arquiteto Igor França, que caminhos conjuntos é que podemos seguir? Começamos pelo Rio Grande do Sul. Eu acredito que é possível fazer alguma obra conjunta, né? A publicação só teria que delimitar bem, porque muitos, como eu referi, milhares de açorianos chegaram ao Rio Grande do Sul, outros migraram por terra de Santa Catarina. Eu mesmo, quase todos os meus antepassados chegaram em Santa Catarina, para Florianópolis, Laguna, Imbituba. Os irmãos ficaram, eles foram para o Rio Grande do Sul. Então teria que ser alguma coisa nesse sentido, limitar de alguma forma ou alguma localidade para que se possa estabelecer algum critério, porque do contrário fica bem difícil realmente, porque não... fora a mobilidade deles, né? E a ausência de alguns livros, como eu referi, aqui em Santa Catarina, por exemplo, na região sul, os primeiros livros todos se perderam. Nós temos açorianos que sabemos que são açorianos, no entanto, se tornou impossível saber as suas origens. Mas podemos pensar com certeza, eu acho que é muito válido, e até pelo meu blog, que eu recebo muitas mensagens, é nesse sentido, de uma carência de mais informações de alguns ramos, de algumas famílias e algumas ilhas. E só para complementar, eu tenho o privilégio de ter 2 obras do Dr. Forjás, que se pode ver ali atrás, e as utilizo com muita frequência. São muito boas. Estamos, aliás, aqui a falar de 4 institutos prestigiados, também eles históricos e com história, que têm trabalho reconhecido em matéria de genealogia. Não lhe parece que sim, arquiteto Igor França, que porventura se pode fazer aqui algum trabalho conjunto? Eu penso que sim. Eu não queria cometer aqui uma inconfidência, mas eu acho que me perdoarão os meus colegas e amigos do Instituto Cultural Ponta Delgada no âmbito do núcleo de genealogia. Nós temos falado na hipótese de avançar com um site que contivesse esta informação e que tornasse esta informação mais facilmente consultada em todos os hemisférios do nosso planeta. Isto sem prejuízo daquilo que disse há pouco o Dr. Jorge Forjás. O problema que se põe a obra em papel é que a descendência açoriana é tão grande que essa obra seria verdadeiramente enciclopédica. Mas eu acho que é perfeitamente possível trabalhar-se nestas 2 dimensões. Por um lado, a montante, e nisso os açorianos poderiam fazer esse trabalho, e por outro lado, a jusante, portanto, para além do povoamento brasileiro,
e os nossos irmãos brasileiros poderiam fazer esse outro trabalho. Há pouco dizia o Diego que isso implicaria uma seleção. Um genealogista tem sempre que selecionar, é impossível. É impossível colocarmos todos os nomes no... Eu há bocado fiz uma seleção quando incluí aqui as linhas de baronia destes 3 povoadores de Santa Catarina. E, portanto, isso é uma opção que nós temos sempre que fazer. Agora, nós também podemos combinar as novas tecnologias, termos um site, e se calhar uma tarefa interessante para a Direção-Geral das Comunidades, ter um site dessas coisas dos Açores, que englobasse não só os institutos da Terceira e de Ponta Delgada, mas todas as ilhas do arquipélago, e que articulasse com as outras casas dos Açores, com os outros institutos por esse mundo fora, e, em paralelo, irmos publicando em papel e, eventualmente, também em CD. Por exemplo, eu publiquei um trabalho sobre as famílias de São Roque do Pico, que é um misto que tem... as primeiras 90 páginas são em papel e as 1.300 páginas a seguir estão gravadas em CD, o que tornou o livro mais leve, mais manuseável e francamente, mais barato. Já tomei boa nota da sugestão. E agora, para terminarmos, nesses escassos minutos que nos restam, se os demais se não importarem, eu gostaria de convidar o Dr. Jorge Forjás a partilhar connosco, principalmente para as pessoas que nos acompanham e que não têm grande intimidade com essa coisa científica da genealogia, qual é, afinal, e em concreto, a verdadeira importância da genealogia, que não é uma coisa virada apenas para trás, mas que porventura nos projeta para a frente também. Deixe-nos, por favor, aqui uma palavra final para tentarmos cativar ainda mais o interesse das pessoas que nos acompanham por esses assuntos e por futuros exemplos, futuros eventos relacionados com ele também. Ora bem, nós não somos nós não somos filhos das ervas, nós somos filhos de alguém. Esse alguém que, para vos dar uma ideia da importância da genealogia, vamos à Polónia, a Polónia no fim da guerra. A Polónia, que foi um país dividido, maltratado, espezinhado, fronteiras avançaram e recuaram, umas para a Rússia, outras para a Alemanha, pessoas que viviam numa terra sem nunca saírem dali, num dia eram russos, no outro dia eram alemães, no outro dia eram polacos, etc, etc. Muita gente saiu da Polónia para a imigração. Bom, essa gente que saiu da Polónia para a imigração foi dar origem a um dos maiores conjuntos de genealogistas da Europa, que são os genealogistas polacos, que estão em busca das suas raízes e da sua identidade, já que o país deles foi tão maltratado e eles nem sequer sabem bem geograficamente onde é que estão. Mas pelo nome, eles sabem onde é que são. Sabem a tribo a que pertencem. Aliás, é um conceito interessante que nós aqui em Portugal talvez não temos muito. Mas eu, por exemplo, sinto isso um pouco com a minha família. Quando se tem um apelido, como é o meu caso, que é relativamente raro em Portugal haverá 300 pessoas que usam o apelido Forjás, não abaixo disso. Portanto, é uma sorte para mim, porque consigo mais ou menos identificá-los. Então, todas as pessoas que estão aqui, a nascer o Diego, que também tem sangue estrangeiro, todos os outros têm nomes portugueses, mas são eventualmente muito mais espalhados no território todo. Eu consegui praticamente apanhar os Forjados todos. E com essa caça que fiz, digamos assim, às pessoas do mesmo apelido que eu consegui ter uma noção de pertencer ao clã. Ou seja, o pertencer ao clã é pertencer a um determinado nome, sem a gente já saber bem sequer como é que somos parentes. Porque depois, a partir de uma certa altura, já ninguém é parente de ninguém, como é evidente. Somos todos parentes de Adão e Eva, não é? Portanto, a genealogia ajuda a colocar os pés na terra, ajuda a compreender as nossas origens e ajuda também a projetar. A pessoa, se tem uma carga genealógica atrás de si, se tem uma noção de quem é que vem, se vem de uma família de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente estudiosa, mas também pode ser de uma família de bandidos, de traficantes, de canalhas, etc. Se for de bandidos e traficantes, pode ser um bom incentivo saber quem eles foram, até para mudar de rumo do nosso descendente. Aliás, em todas as famílias, há sempre aquilo que se dizia que era assim: eu sou descendente de fulano tal. Eu conheço uma pessoa, conheci, já morreu há muitos anos, que era uma pessoa ilustríssima e que tinha origens humilíssimas.
não tinha antepassados, dizia ele. Ora, toda a gente tem antepassados, não é? Mas ele dizia que não tinha antepassados, não fazia a mais pequena ideia quem eram. Mas depois acrescentava, na minha família, o antepassado sou eu. Ou seja, no futuro, as pessoas vão dizer que são descendentes dele. Que é uma glória muito maior do que eu dizer agora que sou descendente de um tipo qualquer do século XVI, não é? Porque isso eu não tenho culpa. Agora, construir uma identidade que permita aos nossos descendentes orgulharem-se de nós, isso é obra nossa. E esta obra que cada geração vai construindo uma após outra, estabelecendo isto aqui, um escritor português hoje muito esquecido, que é o Tomás de Figueiredo, chamava a escadaria do sangue. A gente sobe essa escada em direção aos nossos antepassados, que é uma escada marcada pelo sangue dos nossos antepassados. E, permita-me só uma observação final. Nisto tudo não entra, em minha opinião, estas famosas análises do ADN que agora se fazem. O ADN permite concluir que eu tenho um terço de sangue judaico, 2 terços de sangue português, 1/4 de sangue flamengo, mas isso, fazendo as genealogias, eu acho que isso é quase um lugar comum. De resto, é obrigatório que todos nós, seres humanos, tenhamos 1/3 disto ou 1/4 daquilo, porque a gente vive em permanente circulação no mundo, não é? Agora, conhecer os nossos nomes, a origem dos nossos nomes, quem eles foram, é um trabalho meritório dos genealogistas que ajuda os outros a compreenderem as suas origens, e depois também é um trabalho que dá um prazer enorme, as pessoas nem imaginam o prazer que dá aos investigadores. Mas se não fosse por isso, já valeria a pena. Muito bem, estamos absolutamente convencidos. Afinal, como bem diz, a genealogia ajuda a colocar os pés na terra. Sr. Dr. Jorge Porjás, muito obrigado. Obrigado ao arquiteto Igor Espínola de França, ao Dr. Diego de Leão Pofal, ao professor Sérgio Luís Ferreira, aqui representando os Institutos Históricos e Geográficos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, também o Instituto Histórico da Ilha Terceira e ainda o Instituto Cultural de Ponta Lagada. Foi um privilégio. Muito obrigado a todos pela vossa participação, pelo vosso contributo. Está visto que temos que voltar a fazer iniciativas como estas. Permitam-me agradecer não apenas a todas as pessoas que nos acompanharam até agora, mas também àquelas que tornaram isto tecnicamente possível, embora não tenham dado a cara. Os nossos colegas da equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades, o Dr. David Lopes, a Dra. Raquel Rodrigues, a Dra. Sofia Silva. Muito obrigado a todos, até sempre e haja saúde. Obrigado. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Prazer em vê-los. Igualmente.